o berço do anticristo. E o anjo disse ao apóstolo João: por que admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que ela acoberta, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 7. Apocalipse capítulos 17 e 18 estão no mesmo contexto. O capítulo 17 descreve com fartas características o clero romano com sua sede, o Vaticano, dentro da cidade de Roma. Por ser uma religião, o texto a chama de a mulher montada na besta. Pelas atrocidades de imperadores romanos contra cristãos e judeus, como nos mostra os fatos do Coliseu Romano, isto é, de cristãos queimados vivos e destruídos pelos leões famintos, as lutas dos gladiadores com espadas de cristãos se destruindo entre si e outras monstruosidades, tal como a do imperador Nero incendiando Roma e colocando a culpa nos cristãos para vê-los sendo executados e outras. Com isso, Roma ganhou o apelido de a besta. Por isso, a profecia cita Roma, a besta, e a sede do catolicismo mundial, o Vaticano, a mulher montada na besta. Apocalipse 17, 3. A cor escarlate, como vemos na prática, como está também na profecia, é a preferida nas indumentárias dos cardeais. Apocalipse 13, ou seja, Apocalipse 17, 3 e 4. No versículo 5, a profecia apresenta o seu símbolo. E na sua fronte está escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Por causa do seu derramamento de sangue dos cristãos, a profecia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, versículo 6. A besta adotada pela mulher prostituta. Para destruir o povo de Deus e os cristãos, Satanás levantou 7 impérios, os quais são chamados de 7 cabeças: o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, com a extensão ao Império do Anticristo, predito em Daniel 2, versículo 33. As pernas de ferro, o Império Romano. Figura nos pés de ferro o Império Romano. Os pés em parte de barro e em parte de ferro figura o Império do Anticristo. Romanos 2, Daniel capítulo 2, versículo 33. A religião que dominou o mundo. A prostituta sentada sobre muitas águas significa o domínio das nações. Apocalipse 17, versículos 1 e 15. Até hoje, o clero romano tem influência dominadora em quase todas as nações da terra. Os papas são considerados como líderes mundiais. A mulher e os nomes de blasfêmias. Segundo Tessalonicenses 2,4, diz que a besta apocalíptica fará de tudo para substituir Deus e não aceitará ninguém citar o nome de outro Deus além dele durante o seu curto período de comando no terceiro templo em Jerusalém. Sua inspiração para tentar substituir Deus vem dos nomes de blasfêmias da religião, segundo diz a profecia. O Papa usa 3 títulos para si mesmo: Papa, Sumo Pontífice e Vigário de Cristo. Traduzindo o sentido desses títulos para o português, temos os seguintes resultados. Papa significa pai dos pais. Na verdade, quem é o pai dos pais é o Deus criador do universo. Sumo Pontífice. A palavra ponte aparece no nome, que significa supremo mediador. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo que se fez homem. Vigário, o substituto à altura do substituído. O Espírito Santo substitui à altura Cristo neste mundo. Vemos aqui o Papa Romano dizendo que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer homem que tentar usurpar para si esses títulos é blasfêmia. Aqui, até que Deus nos mostre o contrário, vejo a profecia incluindo a cidade do Vaticano como a Grande Babilônia, deixando transparecer que a Babilônia mundial citada no capítulo 18 está contextualizada na mulher do capítulo 17. Vemos no capítulo 18, versículo 4, uma voz do céu chamando: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. A profecia de Daniel 2, versículos 33 e 34, previu o Império Romano figurado nas pernas de ferro, isto é, as pernas de ferro. A história nos mostra que após o fim do Império Romano político, no ano 476 d.C., levantou-se do mesmo império a religião, fazendo a ponte entre o Império Romano anterior e o Império Romano do Anticristo, figurado nos pés de ferro misturado com o barro. Daniel 2, versículos 33 e 34. Com isso percebemos que o Império do Anticristo é a sequência do Império Romano. O capítulo 17 de Apocalipse nos mostra que o Anticristo é oriundo do clero romano.